noite. A minha voz era um pouco baixinha, assim, então eu acho melhor falar no microfone do que gritar muito, assim. Tô surpreso, tanta gente, assim, né? Nossa, tô até meio envergonhado, assim. Tenho que falar também em meio a pessoas que eu não conheço e também aqueles que eu conheço, assim. Entre os que eu conheço, pessoas que já ouviram muito da área, fizeram muito retiro, assim. Eu tenho até um certo medo, assim, de falar bobagem. Mas eu me lembro que um dia na Índia, eu vivendo num monastério, numa universidade monástica chamada Dzongkar na Índia, eu peguei um ônibus que ia para Dharamsala, onde a Sociedade Dalai Lama vive. E nesse ônibus eu sento do lado de um indiano. Aí o indiano me olha assim, de cima a baixo. Né, que roupa... A roupa não era estranha para ele, mas um ser de olhos verdes, cabelos loiros, branco, usando aquela roupa era estranho. Então ele me olha assim. Aí ele pergunta, o que você é? Aí, de Brasil. Aí na hora eu disse, Ronaldo. Eu amo o Brasil, o futebol brasileiro. Ele começou a falar. É interessante, na Índia e no Nepal, eles, quando começam a falar de futebol, eu tento me escapar, porque eles sabem muito mais do que eu. Eles sabem o nome de todos os jogadores de futebol, quem é técnico agora. Quem é o técnico agora? Não sei. É o Mano Menezes. Mano Menezes. Ok. Eu não sei, não tenho ideia. Eu acabei de me denunciar, sou corintiana. Eu vou. O meu time eu vou deixar secreto. Mas eu sigo uma linhagem. Ele sabe. Do time sério. É o Grêmio. Uma linhagem. Azulzinho. Linhagem de transmissão. Mas então, aí esse indiano, ele começou a compartilhar um pouco comigo desse aspecto de... ou seja, todas as religiões, elas falam de um Deus, mas ele vai dizer, são diferentes nomes para a mesma coisa, ele disse, né? E naquela época eu estava estudando lógica na universidade, né, dialética. Aí eu pensei, mas não é bem assim. Aí comecei filosoficamente, né, refletir sobre aquilo e surgiu uma certa... eu ia refutá-lo em sua ideia, assim. Mas ele estava falando aquilo com tanto coração, com tanto sentimento vivo dentro do coração dele, que eu parei e disse, antes de refutar essa ideia, que pode ser que ao invés de potencializar esse coração vivo dele, vai bloquear, né, essa noção ampla do que é espiritualidade a partir dele. Eu fiquei pensando, como é que é essa noção dentro do budismo, né? Aí me veio em mente a questão do budismo tântrico, porque a gente trabalha com deidades, né? Aí eu me lembrei de uma prática que eu fazia muito, que era a prática de tara vermelha, né? Eu iniciei fazendo essa prática no Brasil. Aí eu me lembro de o que acontece quando eu estou visualizando tara vermelha, né? Aí eu começo a observar bondade nela, eu começo a observar um coração compassivo nela, amoroso nela. Eu começo a observar que nos olhos dela também há profundidade, né? Uma profundidade que chega a entender a condição e natureza dos seres, e que ao contemplar isso na deidade de tara vermelha aparentemente separada de mim, essas qualidades começavam a brotar dentro do meu coração, vivas, né? E aí eu me dei conta que na verdade ele estava falando a mesma coisa. Não tem muita diferença. Quando vamos abordar a espiritualidade ao nível de experiência, não tem muita diferença. A gente fala de coração para coração. Então, é um pouco isso que eu vou compartilhar aí com vocês aqui. Ainda que eu tenha estudado um pouco de filosofia, assim, pelos últimos 9 anos na Índia e Nepal, eu percebo que
a filosofia, muitas vezes, ela, em vez de ajudar, nos complica ainda mais. Né? Então, eu acho mais interessante seguir uma tradição, ao invés, por exemplo, as tradições mais filosóficas dentro do budismo tibetano, elas vão chamar de madhyamikas, né? As escolas filosóficas do caminho do meio. Aí tem a Svatantrika Madhyamika, Prasangika Madhyamika, e eles vão refutar todas as ideias das escolas anteriores a eles, inclusive aos hinduístas. Se eles tivessem conhecimento do cristianismo, com certeza eles iam refutar diretamente o cristianismo. Eles refutaram tudo, né? Inclusive algumas palavras do Buda, né? Do próprio Buda. Ou seja, aí, refutando as próprias palavras do Buda, eles criaram uma categoria de ensinamentos que se subdivide em ensinamentos interpretáveis e definitivos. Então o Buda, ele falou muitas vezes de acordo com o contexto, com as pessoas. Ele disse uma coisa, trocou o contexto, as pessoas, as dificuldades, ele disse outra, né? Então tem ensinamentos que são interpretáveis, que estão na dependência de contextos específicos e dificuldades específicas, e tem ensinamentos que são definitivos, no qual ele apontou diretamente a natureza última da realidade. E aí, essa escola madhyamika, ela essencialmente vai refutar todo tipo de noção que a gente tem sobre realidade, ou seja, qualquer tese que a gente tenha sobre a realidade. O interessante, assim, que observar é que, na verdade, às vezes a gente falando dessa linguagem de tese, refutar teses, né? Conclusões filosóficas, parece isso meio distante para quem não é um filósofo, né? Mas se a gente observar, a gente tem várias teses na vida da gente. A própria tese de que nós existimos. Portanto, eu estou aqui e outros estão lá fora. Quando surge essa dualidade de eu e outro, surge na base disso que a gente chama de atração e repulsão. E aí surge todo o problema da nossa vida, né? Então nós temos teses fortes, assim. Nós temos várias teses, por exemplo, de que amanhã nós acordaremos. Nós planejamos o amanhã, acreditando que amanhã vai acontecer. Nós planejamos também com os amigos sair no fim de semana. Nós planejamos de um dia comprar uma casa na praia, de um dia trocar de carro. E assim a gente vai indo, assim, com os vários planejamentos baseados numa tese de que as coisas são permanentes, né? Que as coisas não são essencialmente transitórias, né? Então nós vivemos a vida dessa forma. E através dessas teses nós geramos o que se chama de expectativas, esperanças, medos, né? E assim por diante. E aí todo o problema surge essencialmente disso. Então, contemplando esse nível de experiência mesmo, né, sem precisar refutar, mas usando um método que vai de encontro ao que a gente já está vivendo, a gente já está experienciando, tem uma outra escola que é chamada Yogacara, essa escola filosófica. Essa escola filosófica que são aqueles que são os yogis, né, que praticam yogas, praticam meditação, que eles vão observar a nível de experiência como que a mente opera e cria a realidade, cria as teses todas, né? E, então eu acho interessante assim seguir essa abordagem, porque muitas vezes a abordagem filosófica ela se distancia muito da experiência, fica tudo muito abstrato. E dentro desse aspecto que eu acho que funciona melhor, hoje, amanhã, quarta-feira, assim, falando um pouco do que vai acontecer, eu vou ensinar para vocês algo que é de grande importância no caminho do budismo tibetano, que se chama Lojong, que é o treinamento da mente. Essa prática, ela, na tradição antiga dos tibetanos, ela era secreta. Ela era secreta porque, na verdade, algumas pessoas que a ouviam saíam correndo. Eu espero que vocês não saiam correndo dessa sala. Porque ela vai, algumas vezes, dependendo da forma como a gente colocar, eu vou tentar ao máximo, sendo bem pacífico assim, mas dependendo da forma como a gente colocar,
tem alguém lá dentro de nós que vai gritar. É o ego. Então é um pouco assim, a gente vai cutucar o ego da gente com esse treinamento da mente. Então elas eram secretas porque a forma, o formato como elas eram dadas, elas realmente amedrontavam o ego, né? Então elas eram passadas somente para que eles já tinham entendido a natureza última, que na verdade é destituída ou ausente de uma existência inerente de um eu. Esse eu que nós concebemos, ele é uma ideia, uma noção, é uma elaboração mental. A partir dessa elaboração mental, nós achamos que realmente existimos, que esse eu realmente existe. Então vocês não se preocupem que eu vou explicar isso melhor depois. Mas essa noção, ela é a raiz do problema, na verdade, todos os problemas da nossa vida. E essa prática era passada dessa forma devido a os praticantes já terem se familiarizado com a noção de que esse eu é uma ilusão, né? É um sonho da mente. A mente está sonhando. Então, para aqueles praticantes que já estão mais familiarizados com aquilo, eles conseguem treinar a mente deles em olhar para eles próprios, para os outros e para as situações que eles vivem de uma forma mais leve. Então, se esses ensinamentos fossem passados diretamente para pessoas despreparadas, eles poderiam causar muito medo, né? Ou seja, aquilo ia chacoalhar o ego, ia acabar assim, com esse ego, né? Então, esses são ensinamentos muito poderosos. Então eu vou falar sobre isso. Assim. Eu espero conseguir de uma certa forma dar uma introdução. Então como é que eu vou falar sobre isso para não amedrontar vocês, né? Meio hábil assim, de não apavorá-los. Que eu vou introduzir a base dos ensinamentos onde esse treinamento da mente é então iniciado, né? E depois eu vou introduzir então assim de onde a origem desses ensinamentos, a partir de Buda. Aí eu vou introduzir a essência desses ensinamentos, é o que é chamado de Bodhicitta, né? Então eu vou introduzir como o Bodhicitta é colocado dentro do veículo Mahayana. E aí, com base em Bodhicitta, eu vou descrever a linhagem desses ensinamentos. E aí, com base na linhagem de ensinamentos, eu vou, então, passar para vocês um dos textos principais desse treinamento da mente, dessa categoria de ensinamentos, chamado treinamento da mente ou Lojong, que são os 8 versos que transformam a mente, do grande mestre Lamritamba. Então, Geshe Lamritamba, ele escreveu 8 versos que são incluídos dentro de todos os textos, toda a literatura Lojong do treinamento da mente. Ela tem esses 8 versos como origem. Então é isso que eu vou tentar passar nesses 3 dias. Aí a minha ideia hoje é, sem expectativas, né? Sem medos, tentar dar essa introdução. Eu vou falar os primeiros 2 versos para vocês hoje. Aí amanhã vai ser os outros 3. E depois de amanhã vai ser os últimos 3. Isso também é um meio hábil que vocês voltem, assim. Para concluir esse negócio. Então eu vou tentar abordar dessa forma. Aí, para que eu consiga abordar de uma forma bem tradicional, assim, de acordo
de acordo com a forma como... Eu vou tentar unir a abordagem tradicional tibetana com a abordagem brasileira. Assim. Eu vou tentar transitar essas duas. Mas é muito bonita a abordagem tradicional, porque ela traz toda uma linhagem que veio desde a Índia, né? Então, essa linhagem, ela vai explicar todos os pontos relacionados ao texto. Assim. Então, ela vai apontar um roteiro de meditação sobre cada verso. Então, eu pensei que seria interessante, assim, porque na verdade eles não são somente versos que contêm todos os pontos em si próprios, em cada verso, mas eles podem ser desmembrados, né, em vários pontos de meditação, cada verso. Eu vou tentar explicar isso para vocês. E eu fiz algumas anotações assim sobre isso, sobre cada verso. E também, de acordo com a tradição, eu vou também passar a transmissão oral desses textos, da forma como eu recebi eles, dos meus mestres na Índia, né? Então, por exemplo, esse texto dos 8 versos para a transformação da mente, eu recebi primeiro de Sua Santidade Dalai Lama, né, na Índia. Aí depois eu recebi eles novamente por uma grande mestra da linhagem Drupa chamada de Tsuma Tenzin Palmo. É uma mestra inglesa, né, que vai vir para o Brasil. Assim, né? Então ela vai dar ensinamentos aqui. Esses ensinamentos. Então talvez muitos de vocês também tenham recebido já diretamente de Sua Santidade Dalai Lama. Não sei. Quem não recebeu de Sua Santidade Dalai Lama? Em 2005. Quem não recebeu? Então vocês vão receber de mim. Mas se vocês tiverem a oportunidade de receber de Sua Santidade Dalai Lama um dia, não hesitem assim, já recebi do monge. Vocês vão receber dele. Aí um dia vocês vão poder falar assim com um pouco de pompa, assim, que nem eu tô falando. Eu recebi de Sua Santidade Dalai Lama. Eu tô brincando. Mas na verdade isso traz um brilho, né? Porque na verdade quando a gente fala da linhagem de transmissão da gente, na verdade a gente não está apontando para nós temos isso. A gente está apontando na verdade o que está secretamente ali dizendo. A bondade dos mestres que passaram isso para a gente. Então na verdade eu estou dizendo assim, se esses mestres não fosse pela bondade deles, pela compaixão e amorosidade que eles têm, eu não teria recebido isso, eu não teria sido capaz de treinar um pouco nesses ensinamentos e a gente não poderia estar se reunindo hoje aqui para partilhar desses ensinamentos. É por essa bondade desses mestres, dessa linhagem, ou seja, quando a gente diz transmissão oral, na verdade a gente está transmitindo algo secretamente, que é essa bondade, esse amor dos mestres, que vem de mestre para discípulo. Então... O que? Já deu esses ensinamentos. Esses ensinamentos aqui, né? Eu não recebi dele. Isso é depois que eu tinha ido para a Índia. Mas eu ouvi dizer que ele também deu esses ensinamentos. Então tem toda essa linhagem de bênçãos que a gente vai chamar. Né? As bênçãos é assim, não está nas palavras. As bênçãos que são transmitidas quando essas transmissões orais são dadas, as bênçãos da realização e da bondade dos mestres. Então, a gente transmite. Então quando eu passo para vocês, eu me lembro da bondade e da realização, da sabedoria desses mestres que passaram isso para mim. Então quando eu falo, eu vou dar transmissão oral, eu estou reconectando com o momento que eu recebi deles. Né? Aí eu me lembro dos olhos deles e eu estou passando essa linhagem para vocês. Então, é mais ou menos isso, assim, essa energia que eu recebi deles. Né? Então eu vou passar isso para vocês também antes de iniciar o texto. Então tradicionalmente, antes de iniciar qualquer texto dentro dos monastérios, o professor ele dá a transmissão oral. Às vezes ele dá a transmissão oral toda do texto antes de iniciar, às vezes ele dá a transmissão oral durante o texto, ele vai falando e comentando, e às vezes ele dá a transmissão oral no final. Então ele explica todo o texto e dá a transmissão oral. Então existem essas 3 formas. Né? Então, para contextualizar, né?
Tem alguém aqui que é a primeira vez que escuta budismo? Algo sobre o budismo? Você? Um pouquinho? É? Duas. Então para eu pensar um pouco em vocês, eu vou dar esse contextualizar. Como é que isso surge? Eu vou passar rápido por essa contextualização, porque eu vou explicar depois, durante os versos, eu vou explicar com mais detalhes sobre o contexto onde esses ensinamentos surgem dentro do caminho do Dharma, né? Então, como é que isso surge? Tem algo que todos nós sabemos, a nível de experiência própria, que em sânscrito, na Índia, uns indianos meio pelados lá, assim, renunciantes, eles vieram chamar de Sukha e Dukkha. Então, Sukha é felicidade, alegria, bem-estar. Dukkha é infelicidade, tristeza, mal-estar, insatisfatoriedade. Tem alguém aqui que nunca experienciou esses dois? Não, acho que não. Todos nós transitamos entre esses dois tipos de experiência. E Sukha, essencialmente, é bem-estar, né? Dukkha, essencialmente, é mal-estar. Para entender melhor Dukkha e Sukha, então a gente contempla, por exemplo, quem estuda línguas, né, vai também muitas vezes ter um interesse por etimologia. Então, quando eu estava estudando Dharma, as palavras elas eram definidas, né? Então, o que é Dukkha? Aí existem os mestres da linhagem que definiam o que é Dukkha. Aí eu vou definir ela e vou assim, olhar para vocês se isso se enquadra na experiência de vocês. Então é assim, a etimologia de Dukkha, ela está ligada a o eixo de uma carroça descentralizado. Por quê? Aí vocês vão dizer, o que isso tem a ver comigo, né? O eixo de uma carroça descentralizado, nada a ver, né? Agora, como é que é isso? É assim, quando o eixo da nossa carroça está descentralizado, não importa para onde a gente direcionar ela nunca vai para onde a gente quer. A carroça vai andar, mas não para onde a gente quer. Tocou alguma coisa assim? Então, não precisa nem explicar muito, né? Então é assim, nós estamos buscando por felicidade, estamos achando que a nossa felicidade está nas coisas lá fora, e está. Nós vamos obtendo aquilo que a gente está buscando, né? A gente tem uma listinha assim, de várias coisas. O que é felicidade? Felicidade é sorvete, é pão de queijo, é doce de leite, é Coca-Cola, né? É um carro novo, né? É aquele sofá que eu vi no shopping, né? E a gente vai descrevendo assim o que é felicidade pra gente. Só que a gente obtém aquelas coisas e a listinha, ao invés de terminando, parece que ela vai aumentando magicamente assim. Parece que incompreensível, aquela lista não termina, ela só aumenta. Então, é assim, a gente está direcionando a nossa carroça e ela não está levando onde a gente quer, que é felicidade. Por quê? Né? O que deixa o eixo da carroça descentralizado? Então é assim, a gente acreditar que a felicidade está lá fora. Ou seja, é um tipo de visão, de olhar equivocado. A gente parece criança assim, né? A gente diz uma vez, diz duas, né? Bate a cabeça, né? Cai, tropeça e nunca aprende. Assim, difícil assim, né? Então a gente tá, às vezes a gente se acha muito maduro assim, né? Mas volta e meia a gente acredita que a felicidade está lá fora. Eu às vezes me pego assim acreditando. É bem interessante isso assim, porque é um hábito da mente de olhar dessa forma, né? Então, daqui a pouco surge esse pensamento:
seria muito bom, né, se eu viesse para o Brasil. Né? Seria muito bom se eu encontrasse meus pais de novo, minha família de novo. Seria maravilhoso se eu conseguisse, nessa vinda para o Brasil, comer pão de queijo. Né? Amanhã vai ter Maravilhoso isso. Assim. Aí a gente vai olhando e a mente ela vai achando que ali está a felicidade. Né? E depois a gente vem para o Brasil, né? Come pão de queijo. Né? E a gente vê que o resultado final é algumas gordurinhas novas. Assim. E a gente vem contra a família, mas a gente vê que a família depois se vai de novo. Aquilo não é permanente, é transitório. Né? Então a gente vai, através do nosso sofrimento, na verdade, ele está diretamente ligado à nossa esperança, à nossa expectativa de que certas coisas se mantenham permanentes. Né? É bem interessante isso, assim. Por quê? Por exemplo, num jogo de futebol, eu não sei como é que está o Corinthians, não tenho nem ideia como é que está o Grêmio, mas independente do time é igualzinho, assim, né? Como é que a gente sofre com o time? É assim, um dia ele ganha, a gente fica muito feliz. Ah, que bom, né? Se apega naquilo, naquela felicidade que foi nosso time ter vencido. Aí surge um evento mental, em tibetano é Senjong. Surge um novo evento mental na mente que é assim, é o que se chama em tibetano de Rewa, esperança, expectativa de que ele ganhe de novo. Aí, como tudo na vida, né? Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Aí o nosso time perde e a gente sofre. Agora, por que a gente sofre quando ele perdeu? Não é essencial, a causa do sofrimento não é essencialmente ele ter perdido. É a gente ter esperado que ele ia ganhar. É bem interessante. Né? Porque se a gente não tivesse essa expectativa de que ele ganhasse, não haveria o mesmo sofrimento. Então, é bem interessante de observar como é que a mente da gente trabalha. Por exemplo, quando a gente tem medo de encontrar algo, né? O ponto não é a gente encontrar coisas que nos causam sofrimento ou insatisfação, né? Não é a coisa em si que nos causa, é a expectativa que a gente tinha de não encontrar aquela coisa. Quando a gente encontra aquela situação, aquela pessoa, vocês sabem que tem pessoas que a gente quer esquivar, assim, né? A gente vê de longe, vou por aqui, porque... Né? É interessante isso também, assim. Situações, pessoas, circunstâncias, né? Então, qual é a raiz disso? Aí tem uma raiz ainda mais fundamental que está por trás da atração e da repulsão, da expectativa e do medo, que é a forma como a gente olha para o mundo, a forma como a gente vê as outras pessoas, a forma como a gente percebe as circunstâncias da nossa vida. Então tem vários olhares que a gente tem que surgem como uma forma de olhar, mas nos cegam para ver outras coisas, de outras formas. Por exemplo, quando a gente vê aquele nosso colega de trabalho, né, que ele está competindo conosco para ganhar uma nova posição. Pode ser um colega de trabalho ou às vezes até um amigo, assim, que começa a se sobressair e competir conosco, né, em uma certa posição na vida, uma certa posição meio entre amigos, às vezes é num grupo de amigos, né? Às vezes é no trabalho, às vezes é na família. Então, quando começa a surgir um tipo de comparação e competição, o que essencialmente está ali, né? Surgindo? Essencialmente está ali busca por felicidade, né? Agora, quando a gente olha para aquele amigo e vê ele um inimigo, a gente não entende que ele está buscando por felicidade. A gente não entende que ele está fazendo aquilo buscando por felicidade do mesmo jeito que a gente busca. A gente está olhando assim, ele é um inimigo que está ameaçando a minha felicidade. Ou seja, esse olhar produz insatisfação na gente, produz agitação na gente.
produz aversão na gente. Agora, se a gente olha a partir de um outro olhar, de um outro referencial, olha assim, mas ele está fazendo o que está fazendo porque ele está buscando também por felicidade igualzinho a eu. Ele também está fazendo o que está fazendo porque ele está olhando o mundo e a situação que nós estamos de uma certa forma. E ele não é essa pessoa do jeito que ela está aparentando para mim. Por quê? Por exemplo, os pais dele não olham desse jeito como eu estou olhando, como um inimigo. Os filhos dele também não olham desse jeito para ele como eu estou olhando. Os amigos queridos dele não olham para esse jeito como eu estou vendo ele. Isso é uma evidência de que aquilo que eu estou vendo não está nele. Aquilo que eu estou vendo é uma experiência que está surgindo dentro de mim, daquela pessoa, na base, na dependência de várias causas e condições, incluindo um universo interno, lentes internas que deturpam o que eu estou vendo lá fora. Então isso é muito interessante. Isso já começa a fazer parte do treinamento da mente. Então aquilo que a gente vê no nosso colega de trabalho, né, que está competindo com a gente, ou em amigos que estão competindo com a gente, ou em pessoas que a gente está julgando, aquelas coisas que a gente está vendo não está no outro. Aquelas coisas que a gente está vendo, elas estão sendo percebidas e experienciadas daquela forma devido a certas lentes que estão presentes. Isso é bem interessante. Num ponto último, quando a gente olha para o outro, nós veríamos que nem os grandes mestres veem, veriam Budas e Bodhisattvas, seres despertos. Ou seja, tudo que o outro expressa através dele, na verdade, se expressa porque existe essa natureza última, que ela é criativa, luminosa, né? Tem essa capacidade, esse potencial de se expressar de diversas formas. Essas expressões, quando apreendidas por nossa mente cognitiva, dual, são interpretadas de acordo com os nossos referenciais cognitivos e habituais. Então aquela expressão primordial, quando é apreendida pela mente dual cognitiva, através de estruturas cognitivas internas, ela produz uma certa experiência. Gosto, não gosto. Aversão, apego. Bom, ruim. Positivo, negativo. Virtuoso, não virtuoso. Faz sentido? Vocês vão me interrompendo assim, se alguma coisa não faz sentido. Então, esses olhares é a essência do problema. Quando nós falamos disso dentro da filosofia budista, do Dharma, que o Buda ensinou, nós vamos chamar isso de, em tibetano, timo, delusão. Estou vendo aqui a roda da vida, né? Então, essa linhagem é bem interessante assim, né? Na verdade, ela foi passada para mim pelo Lama Sandhi. E eu até hoje não recebi de nenhum outro mestre os ensinamentos com respeito à roda da vida. Então, na Índia, eles às vezes são categorizados dentro do aspecto do que a gente chama de Hinayana. São ensinamentos do primeiro giro da roda do Dharma. Então, eles não têm uma ênfase, ainda que eles são valiosos, a ênfase não é nesses ensinamentos. A ênfase é nos ensinamentos Mahayanas, categorizados como Bodhicitta. Mas, como os Mahayanas mesmo entendem, todos os ensinamentos, todas as palavras, elas podem ser interpretadas da forma como a gente quer, dependendo do olho que a gente olha. Então, esses ensinamentos da roda da vida, eles, na verdade, eles são ensinamentos Hinayana, Mahayana ou Vajrayana, dependendo da forma como a gente olha para eles. A gente está tudo ali. Então, tomando como base que esses ensinamentos são muito profundos, o que eu estou falando aqui para vocês agora são do centro da roda da vida. São os 3 animais. Então, o tibetano, eles têm o javali, ou porco, que é timo, delusão. Tem a cobra, que é a aversão, raiva, ódio, chakra, em tibetano. E tem o galo, que é
docha, que é apego, desejo, atração. Então, essencialmente é isso que eu estou falando. Quais são as causas de sukha e dukkha, né? Tanto de felicidade temporária como de sofrimento, tristeza, insatisfatoriedade e mal-estar temporário. É essencialmente isso. Esses três animais. Que vocês se sentem assim um pouco dotados desses três animais, assim, de alguma forma, né? É interessante, né? A gente se vê assim, né? Então estamos todos nós na mesma condição. Aí vocês entendem como é que é possível a escola Yogacara apresentar os ensinamentos elevados a nível de experiência? Porque os yogis, eles vão falar de acordo com a experiência da gente, né? Então estou falando para vocês de algo que eu experiencio, que vocês experienciam. Então aquilo faz parte da nossa esfera experiencial da realidade. Aí faz muito mais sentido. Então é isso. Aí esses três animais, eles surgem a partir do que a gente chama avidya em sânscrito, maripa em tibetano. Para quem recita o Sutra do Coração, vocês vão estar em alguma parte deles, maripa em tibetano. Só que aí, no Sutra do Coração, o Buda vai dizer maripa me, não existe maripa. Aí ele vai dizer yesheme, também não existe sabedoria. Aí complica, né? Eu não vou explicar isso depois para vocês. Mas essencialmente, a gente começa de onde a gente está, né? A gente experiencia sukha, a gente experiencia dukkha, né? E a gente experiencia o javali, a gente experiencia a cobra, a gente experiencia o galo, né? Vocês veem que o budismo tibetano tem uma afinidade com animais, assim? Os animais são preciosos, eles também estão apontando para ensinamentos elevados, assim. Enfim, aí tem uma essência, uma base onde esses três animais surgem, que se chama avidya. Avidya é o oposto de vidya, né? Vidya em sânscrito é a visão. Avidya seria não visão ou cegueira. Mas como é que é isso? Então, isso é essencialmente assim. Tem uma frase muito comum de se ouvir nos ensinamentos dos grandes mestres, que é assim: nós estamos cegos porque vemos. E como assim vemos e estamos cegos? Porque quando a gente vê, para ver as coisas de uma certa forma, nós temos que tomar certas perspectivas, certos pontos de vista, certos referenciais onde nos colocamos para ver aquilo daquela forma. Então, quando vemos aquilo, vemos só de uma certa forma, né? Na dependência do referencial de onde a gente está olhando. Então estamos cegos a ver aquilo de outras formas. É isso que é a explicação dessa frase bem comum de se ouvir, né? Estamos cegos porque vemos. Isso é a vidya. O interessante é assim, a vidya, no contexto do Dharma do Buda, ele não é uma qualidade, é uma qualidade da mente, não é algo negativo. Esse é um outro ponto assim, muito interessante, porque nós temos a qualidade de nos colocar em referenciais e ver certas coisas de uma certa forma. Quando vemos, temos visão, mas a nossa visão é limitada. Então, nós podemos usufruir dessa qualidade da mente, que é de ver as coisas de uma certa forma, livres. Ou seja, quando a gente vê aquilo de uma certa forma, a gente reconhece, estou vendo de uma certa forma na dependência de um referencial. Portanto, aquilo que eu estou vendo não é absoluto, não está ali. E eu manifesto a dança, que a gente chama dança livre, de me colocar a ver aquela mesma coisa de outros, a partir de outros referenciais. E aí nós vamos ver coisas diferentes, tanto nas coisas da nossa vida, nas circunstâncias que se apresentam na vida, no mundo que a gente vive, as pessoas que a gente encontra também. Nós temos a liberdade de dançar entre esses vários referenciais pelos quais olhamos para o mundo.
Se diz que os grandes mestres eles são dançarinos, né? Eles dançam em meio à ilusão. Então é assim, esse dançar é isso. Eles se manifestam em referenciais para benefício dos seres, mas eles não estão presos a esses referenciais. Eles dançam livres ali. E às vezes a gente pode conceber essa noção como algo assim, mas isso é para a sua santidade Dalai Lama, né? Isso é para a categoria que a gente chama de suas santidades, né? As várias santidades, eles têm essa... Eles podem, mas não, a gente está usufruindo disso já. Então, por exemplo, quando vocês estão compartilhando um problema com vocês, né? Com outros amigos. Eu peço perdão para vocês porque às vezes vai surgir tibetano, às vezes vai surgir inglês, às vezes vai surgir português, aquilo vai ser uma confusão. Assim. Eu me lembro de uma vez eu vi um mestre ensinando Dharma, e ele ensinava muito nos Estados Unidos, né? E aí, sempre em inglês, né? E aí um dia no Brasil, e ele fala português, e aí um dia no Brasil, ele iniciou o ensinamento dele em inglês, mas aí ninguém interrompeu ele. Aí ele deu uns 15 minutos tudo em inglês, assim. Ele não se deu conta, né, que ele estava no Brasil. Acho muito engraçado. Mas enfim, onde é que eu estava mesmo? Aí... Quer contar um problema? A gente vai compartilhar o problema. Então nós já usufruímos dessa liberdade natural, que assim, nós vamos contar um certo problema que nós temos para um amigo, ou para um familiar, para alguém de confiança, né? Isso acontece. Acho que geralmente a gente gosta de compartilhar, né? Às vezes a gente quer desabafar, assim, a gente compartilha. E aí, quando a gente está compartilhando, a gente está vendo aquilo como um problema, né? Então, quando a gente vê como um problema, a gente está olhando aquela situação, aquela circunstância, a partir de um referencial que vê aquilo como um problema. Né? Aí, vez e outra, a gente compartilha esses problemas com os amigos, com pessoas de confiança, e daqui a pouco eles dizem, nossa, mas veja bem, né? Tem isso, tem aquilo, se você olhar dessa forma, pode ser uma vantagem, pode ser algo bom na sua vida, né? Por exemplo, às vezes a gente vai compartilhar, assim, né, que acho que não acontece muito com ninguém aqui, que é assim, perder namorado e namorada, assim. Então a pessoa fica acabada, assim, quando acaba o relacionamento. Aí ela vai compartilhar com o outro, né, que a vida acabou, a dela terminou, assim, né? Então, aí o outro, mas veja bem, né? Agora pode vir um muito melhor que aquele. Geralmente os amigos eles vão compartilhar assim, né? Você não se preocupe, agora vai aparecer alguém muito melhor. Aí a gente começa, mas realmente pode ser que aconteça, né? E se isso aconteceu porque ele não era só alma gêmea. Né? A gente vai dizer, só alma gêmea está por aparecer, né? Uma coisa assim. Aí a gente troca de referencial. Aquilo ao invés de ter sido um problema, daqui a pouco é uma vantagem, porque né, a nossa alma gêmea realmente não era aquela pessoa. Né? Então, como é que é possível a gente trocar de referencial? Né? Porque a gente tem essa liberdade natural. A gente já está dançando. Só não sabe direito. Então, vocês veem, quando a gente começa a olhar por esse lado, por seres, a gente começa a ver que eles já são Budas. Eles já são dançarinos. É a mente primordial dançando o que está acontecendo. E isso é um dos principais ensinamentos do treinamento da mente. A gente vai reconhecendo os outros que neles já existe essa joia preciosa. Em todos. Não é só a sua santidade. Todos os seres já estão naturalmente expressando a liberdade e capacidade de se expressar, né? De uma certa forma que é primordial, que faz parte do que a gente chama da natureza búdica. Essa dança primordial já está ocorrendo, nós já estamos usufruindo dela. Por isso que somos capazes de nos colocar e ver as coisas de uma certa forma, nos colocar em certos referenciais e ver as coisas de uma certa forma. Porque isso é uma capacidade natural da mente. Agora, dentro da visão limitada dos referenciais,
quando a gente se coloca em meio ao mundo de uma certa forma, a partir de um certo referencial, naturalmente, isso é natural. Algumas pessoas vão sentir afinidade com aquele posicionamento da gente, aquele referencial, outras não. Por quê? Porque diferentes pessoas se colocam em diferentes referenciais. Então mesmo o Buda completamente iluminado, ele tinha um primo danado, chamado Devadatta, que dizia que além da aura ao redor do Buda, o Buda não tinha nenhuma qualidade que ele não tinha. Além da aura dele. Né? Então Devadatta tinha uma grande aversão e ódio e ciúmes do Buda. E não via nada no Buda. Nada além do que ele já não tinha. Como é que isso é possível para um Buda? Se a gente pensa isso é possível para um Buda, imagina nós, seres comuns assim. Não adianta a gente buscar que todos apreciem os nossos pontos de referência. Isso é meio, assim, é meio exagerado da gente, assim, querer algo assim. Mas não tem problema, porque na verdade a não afinidade dos outros com nossos pontos de referência, ela vai revelar pra gente que talvez nós estivéssemos um pouco presos às nossas formas de olhar. Então quando a gente encontra outros que olham de outras formas, eles são espelhos pra gente dos pontos de referência que a gente está olhando, que a gente está tomando para olhar as coisas. Então eles revelam também pra gente que talvez a gente estava um pouco agarrado nessas formas de olhar. E aí a gente talvez consiga se expressar de novo em meio à dança primordial de olhar as coisas de outras formas e experienciar o mundo e as pessoas de outras formas. Então os seres, eles começam a ser também mestres da gente, independente de quem seja. Esse é um treinamento da mente. Eu vou falar com um pouco mais de profundidade isso mais adiante, durante os 8 versos do treinamento da mente. Agora, quando a gente começa a olhar dessa forma, a gente começa a entender que dentro desses referenciais limitados, dessas formas limitadas de ver, verdadeira felicidade, verdadeiro bem-estar, o que veio ser chamado mais adiante em sânscrito de Mahasukha, o grande bem-estar, grande bem-aventurança, não é possível a partir desses referenciais limitados. Essas formas de olhar e acreditar que a felicidade surge de construções, coisas lá fora, como também construções mentais dentro da gente, formas de olhar o mundo. Então o Buda, ele contemplou isso e descobriu isso. Aí ele descobriu a raiz disso, que são os 3 animais que surgem na base de avidya, cegueira, que é simplesmente isso. Ainda que seja uma qualidade da mente, se nós nos agarramos àquilo que ela está proporcionando a gente ver como real, como existente, absoluto lá fora, sólido, fixo, permanente, naturalmente nós vamos sofrer. Então, se vocês estão aqui, eu acho que vocês estão buscando por algo. Vocês vieram em busca de algo. Eu acho que a busca de vocês pelo caminho espiritual tem essencialmente lá no fundo do coração essa busca por bem-estar, ou seja, tudo aquilo na vida de vocês lá fora talvez não esteja proporcionando isso que lá no fundo vocês estão buscando. É por isso que a gente vai buscar em outras coisas alternativas. Então a gente vai buscar não só nos ensinamentos espirituais, mas a gente vai buscar às vezes em terapias alternativas, né? O que a gente não encontra na Paulista. Eu passei na Paulista esses dias atrás e eu fiquei observando assim, né? Tanta coisa que tem lá, assim, todo lado, assim. Eu entrei em alguns shoppings aí, olha, tem muita coisa, né? Aí eu notei que ocorreu uma certa transformação, assim.
Há 16 anos atrás, se eu estivesse na Paulista, entrando nos mesmos lugares e vendo as mesmas coisas, eu certamente iria achar que a felicidade estava atrás das vitrines. Certo. E hoje eu olhava. E foi até assim meio desilusão, assim. Não achei nada. Não achei realmente nada, assim. Nem o tal dicionário de português que eu estava procurando eu achei. Mas... Qual que você quer? Oi? Qual que você está querendo? Era o último Roll-Wise. Eu ouvi dizer que tem um que é 2012 ou 2011. Você quer eletrônico? É. Mas aí um amigo meu achou em 2009. Em 2011 eu não achei. Mas enfim, não está no Roll-Wise também a felicidade. Com certeza. Mas se tiver o Wise ajuda. Ajuda. Não para ser feliz, para fazer as traduções. Com certeza. E aí, então, nós essencialmente temos essa característica, né? Aí vocês vão pensar, mas isso é budismo? É um ismo? É uma coisa que o Buda falou que outros não falam? É uma coisa que só os budistas experienciam, que nós não experienciamos? Tem alguém que acha que é? Aí eu posso tentar filosoficamente refutar. Assim. Mas essencialmente nós estamos vivendo isso na flor da pele. Assim. E isso é a causa do nosso sofrimento, da nossa tristeza, da nossa insatisfatoriedade, do nosso mal-estar, da causa das doenças que temos, estresse, depressão. Não é? E aí, quando a gente descobre, agora como é que faz para reverter essa história? Aí surge uma forma de reverter essa história, que foi os ensinamentos que o Buda deu. E dentro desses ensinamentos vai surgir o que a gente chama de os 3 treinamentos superiores que o Buda ensinou. Então, todos os ensinamentos do Buda se categorizam em torno de 84 mil diferentes tipos de ensinamentos. Né? O Tripitaka do Buda, que vai, ou seja, o cânone budista, né? Que é Vinaya, Sutra e Abhidharma, ou seja, ensinamentos do Vinaya ligados à disciplina, os ensinamentos sutras ligados principalmente à meditação, contemplação, reflexão, os ensinamentos do Abhidharma, que estão ligados principalmente a discernimento, a gente entender como que a mente opera e a realidade lá fora surge como experiência para a gente, incluindo todos os comentários sobre esses 3 conjuntos que formam o cânone budista, chamados Shastras. Os Shastras indianos, todos os comentários que foram feitos, vários volumes. Depois todos os comentários dos tibetanos, dos chineses, né, dos burmaneses, tailandeses, todos os países que o Dharma foi passado e que os mestres eles comentaram em cima dos ensinamentos das palavras do Buda. Tudo isso, inclusive hoje, os nossos tratados brasileiros do Dharma, ou seja, seres que através da experiência deles, do entendimento deles do Dharma, eles vão escrevendo e dando ensinamentos de acordo com a nossa linguagem, com a nossa cultura. Tudo isso pode ser categorizado dentro de 3 treinamentos. Se chama o treinamento superior em Shila, ou disciplina, o treinamento superior em Samadhi, ou absorção meditativa, e o treinamento superior em Prajna, ou discernimento. Então esses 3 treinamentos são essencialmente tudo que a gente pode conceber como treinamento do Dharma. O que é disciplina? Disciplina é nós nos posicionarmos de uma certa forma na vida. Uma forma que nos traga circunstâncias favoráveis
para realizar aquilo que a gente busca. Então, se a gente entender que quando nós estamos envolvidos em atividades negativas que causam sofrimentos para os outros e para nós próprios, percebermos que isso complica ainda mais a nossa vida, nós nos posicionamos a evitar essas atitudes, essas ações. Mas não é algo assim que é algo que o Buda deu uma regra, né? Que agora nós temos que seguir. Não, para seguir o caminho budista, naturalmente, a gente entendendo aquilo que proporciona bem-estar, que proporciona circunstâncias favoráveis para a gente realizar os nossos objetivos, naturalmente nós nos posicionamos de uma forma a evitar aquilo que vai contra isso, né? É natural, assim. Se a gente sabe que botar a mão no fogo queima, é natural evitar colocar a mão no fogo, né? Não é?